Graças a Deus, hoje estaremos então estudando a lição de número 10. Privilégio estar aqui com vocês para comentar aí como será essa lição de número 10, onde estaremos estudando sobre o Salmo de número 118. O título da lição, Rendendo Graças ao Senhor. O nosso texto áureo, ele nos diz o seguinte: louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia é para sempre. E é importante também nós lermos outras versões, como eu sempre digo aos irmãos, e na revista e atualizada, ela diz assim: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E na versão NVI diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Nossa verdade aplicada diz assim: render graças ao Senhor em todo o tempo é um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. Nós vamos abordar este assunto no 1.3. Vamos voltar a falar sobre a gratidão. E nós vamos ver aqui, meus queridos irmãos, na nossa introdução, que o Salmo de número 118, ele destaca a relevância de exaltarmos o caráter de Deus, confiar nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus maravilhosos feitos. Um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Isso nos dá plena segurança no sentido de podermos confiar plenamente em Deus, pois Ele não muda. Nós vemos que Ele, assim como Ele operou milagres no passado, Ele continua operando milagres nos dias de hoje. Assim como Ele livrou os seus servos no passado, assim também Ele continua livrando da mesma forma os teus servos nos dias atuais. Ele não mudou, Ele é o mesmo. E nos diz lá em Hebreus 13:8, que nós bem conhecemos esse texto bíblico que diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. O Salmo 118, ele nos convida a apreciar o caráter de Deus e tomar posse pela fé daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz. No versículo de número 1, diz: Ele é benigno e bom. No verso 5, diz: Ele ouve e socorre quem está em aflição. Vamos ver também: não precisamos ter medo, seja do que for, pois Ele estará sempre conosco, nos diz o versículo 6. Quando somos cercados e estamos em apuros, o Senhor nos ajuda. Vamos ver isso no verso 10 ao verso 13. Deus é Deus de milagres e em sua destreza faz maravilhas, versículo 15, versículo 16. Deus é justo e nos abre as portas da justiça, versículo 19. Ele é a pedra angular que sustenta a nossa vida e sua igreja na terra, versículo 22. Ele é aquele que nos mostra a luz, versículo 27. E por caminharmos nesta luz, não nos perderemos nas trevas deste mundo. Ai de nós, se não fosse esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso na nossa vida. Nós vamos ver aqui logo no tópico 1, o tópico 1 diz: louvor como resultado da confiança. 1.1, abordaremos aí os salmos do Halel. Vamos ver o que significa este termo e que representa isso neste grupo de salmos.
Vamos ver o título, no 1.2, 1.3, um salmo que expressa a gratidão. E aí nós retornaremos então na nossa verdade aplicada, que nos diz render graças ao Senhor em todo o tempo. É um princípio de vida que caracteriza aquele que está em Cristo. E este princípio de vida, que é a gratidão, ele tem que nortear a nossa vida. Ele norteia a vida do verdadeiro cristão. Nós abordaremos este princípio da gratidão neste tópico. E o comentarista, ele nos deixa a referência de Filipenses 4:6 e Colossenses 3:15, e nós podemos observar nestes dois textos que o autor sagrado, ele vincula a gratidão com a paz. Vamos ver isso. E também veremos que o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos deixou o exemplo de gratidão. Nós vemos isso na ressurreição de Lázaro, como iremos ver aqui nos versículos. Vamos ver também isso na multiplicação dos pães e peixes. Então, essas referências estão neste tópico. O tópico 2, o caráter de Deus. 2.1, estaremos abordando sobre a bondade de Deus. 2.2, a benignidade de Deus. E no 2.3, o Senhor, aquele que nos escuta. No ponto 3, o agir de Deus, aquele que concede luz. No 3.2, aquele que dá força. E no 3.3, a pedra angular. E estaremos então concluindo esta lição, referindo-se ao versículo 22 deste Salmo de número 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Versículo 22. E nós vamos ver neste último tópico da lição a aplicação deste versículo ao próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 21:42 e Lucas capítulo 20, versículo 17 e versículo 18. E concluindo, então, nós veremos que o comentarista ele diz o seguinte na nossa conclusão: o Salmo 118 instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus, a reconhecer a bondade de Deus e sua benignidade. Ele é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas por sua natureza. Nós estaremos orando neste momento, pedindo ao Senhor que ilumine os nossos professores, que dê a ele palavras sábias, palavras que venham a nos edificar nesta manhã, nesta lição tão maravilhosa, rendendo graças ao Senhor. Vamos orar. Amado, soberano, eterno Deus, queremos, ó Pai, agradecer ao Senhor por mais esta oportunidade que o Senhor nos tem dado de estar aqui, ó Pai, para estudarmos a Tua Palavra. Usa cada um dos professores que irão ministrar esta aula. Fala poderosamente aos nossos corações. E muito obrigado, meu Senhor, por tudo que o Senhor é na nossa vida. Te louvamos, te exaltamos, no nome santo de Jesus. Amém. Que tenhamos todos uma excelente aula no nome de Jesus. Deus abençoe sua vida. Paz do Senhor, amados, mais um salmo precioso para a nossa meditação. Nesse processo de exaltarmos o caráter de Deus, confiarmos nele em todo o tempo e testemunharmos dos seus feitos maravilhosos, nós começaremos a pensar no louvor como resultado da confiança, que é o título desse primeiro tópico. O Salmo 118 é um chamado para louvor a Deus pela sua bondade e seu socorro. Interessante o testemunho do salmista sobre o valor da confiança em Deus. Na verdade, o propósito desse tópico é apresentar as características do Salmo 118.
E com isso vai tecer breves comentários com o objetivo de esclarecer ou interpretar o poema enquanto texto, a ocasiões especiais em que temos obrigação adicional de louvar a Deus. E nessas ocasiões especiais recitamos também salmos especiais, e o Salmo 118 é certamente um desses. Sabemos que para meditar corretamente nesse salmo, o ideal é lê-lo algumas vezes, prestando a devida atenção a cada uma das suas sentenças harmonicamente dispostas, de modo a exaltar a grandeza de um Deus santo, bom e justo, que continua operando em nossas vidas, apesar de nós. 1.1 Parte integrante do grupo dos salmos de Alel. Alel significa louvor. Um grupo de salmos são identificados como salmos de Alel, do 113 ao 118. Os judeus identificam o salmo 136 também como um grande Alel. Os Alel ou Halel, como também pode ser falado, eles eram recitados no culto da sinagoga e nas 3 festas das peregrinações, Páscoa, Pentecostes e Cabanas, também chamada de festa das tendas ou festa dos tabernáculos, além da festa da dedicação do templo. Eles constituem os salmos de exaltação aos atributos de Deus e à sua obra salvadora. A Bíblia informa que Jesus, por ocasião da última ceia, juntamente com os discípulos, cantaram um hino. Segundo a maioria dos comentaristas, tratava-se de um alel, por meio do qual expressaram gratidão ao Senhor naquele momento. Mesmo porque essa era a tradição judaica sugere que os salmos 113 a 118, quando cantados na Páscoa, os 2 primeiros, 113 e 114, era cantado antes da refeição da Páscoa, e os salmos do 115 ao 118, depois da refeição. Conforme já estudamos na lição 2 desse trimestre, Jesus Cristo e Missões nos Salmos, no item 3.3, quando nos referimos ao Salmo 117, ali também vemos que a palavra Alel tem esse significado de louvor. E quando juntamos a palavra Alel com Yah, forma uma palavra que conhecemos e utilizamos muito, que é a palavra Aleluia. Yah refere-se ao uso reduzido da palavra Yahvé, que traduzimos por Senhor. A junção de Alel com Yah, de onde provém a palavra Aleluia, pode ser traduzido por louvai ao Senhor. E se formos pensar que talvez o Salmo 118 tenha sido o último cântico de louvor do Senhor nesta terra, ele se reveste para nós de grande importância. Os chamados Salmos de Alel, reconhecidos também como Alel egípcio, formam um grupo pequeno de cânticos que é utilizado como oração de louvor e gratidão. Os seus temas são apropriados para rememorar a salvação que começou no Egito e que se espalharia entre todas as nações. No Salmo 118 descobriremos a importância da gratidão a Deus e de louvá-lo por sua bondade e benignidade. Ele começa e termina com esse convite à adoração. Salmo 118:1 Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Salmo 118:29 Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Já o Salmo 136 é um salmo de louvor nitidamente escrito para adoração pública, onde o mestre de canto, o líder da adoração, talvez um sacerdote, lia a primeira parte de cada versículo e o povo respondia com o seu louvor centrado na misericórdia de Deus, porque
a sua benignidade dura para sempre. Expressão essa que aparece em todos os 26 versículos do Salmo 136. Conhecido como Grande Halel, costumava ser recitado no templo à medida que eram sacrificadas as ovelhas na Páscoa. Veja, o 1.2 nos fala do título desse salmo, dizendo que, na Bíblia de Estudo da Fé, está escrito que o Salmo 118 não tem nenhum título que o apresente a uma ocasião histórica para a sua composição. Bem, pelo fato de não ter nenhum título que o ligue a uma ocasião histórica específica, esse salmo ajusta-se bem a todas as situações em que o nome do Senhor é glorificado por ser quem é. Há diversas interpretações para esse hino de ações de graças. Alguns o atribuem à vitória ocorrida na batalha descrita em 2 Crônicas, capítulo 20, versos 27 e 28. Outros, ao livramento do Egito, a vitória sobre os cananeus e, por fim, outros atribuem à celebração feita pelos judeus no pós-exílio na dedicação do segundo templo e também reedificação dos muros. Conforme consta na Bíblia de Estudo Pentecostal, o Cântico de Moisés de Êxodo 15, do versículo 1 ao versículo 18, celebrou a vitória de Deus no Mar Vermelho contra o poder do Egito. É um hino de louvor e ações de graça a Deus por sua majestade, por seu poderio nas batalhas, pela sua fidelidade ao seu povo. O livramento dos israelitas das mãos dos egípcios prefigura e profetiza a vitória de Deus sobre Satanás e o anticristo nos últimos dias. Daí, um dos cânticos dos redimidos ser chamado de o Cântico de Moisés em Apocalipse 15, 3. Veja que o conteúdo do Cântico de Moisés perpassa toda a Bíblia até chegar no Apocalipse. E esse Cântico de Moisés estava impregnado na mentalidade dos israelitas e com toda certeza nos autores dos Salmos, na produção dos seus cânticos, sejam eles em quaisquer momentos históricos. Eles tinham uma certeza: o Deus poderoso que os livrou de uma escravidão de 400 anos e abriu o Mar Vermelho para que passassem, é poderoso para continuar conduzindo-os em vitória em toda e qualquer situação. Então esse Salmo 118, como cântico de gratidão, ele se encaixa em qualquer contexto onde as ações de graças tomam o seu lugar na adoração. 1.3, um salmo que expressa gratidão. Percebemos ao longo dos versos que compõem o Salmo 118 que o salmista procurou expressar sua gratidão a Deus, rendendo a Ele graças em decorrência da sua bondade, louvando a benignidade, ressaltando os livramentos e a salvação alcançada por meio da ação de Deus, bendizendo o fato de que Deus é aquele que fortalece. Ações de graça acompanham o louvor, pois quando alguém declara os atributos e obras de Deus, ele não pode deixar de ser agradecido por isso. O louvor conduz regularmente à ação de graças. Este salmo ensina que devemos ser gratos a Deus, não só pelos seus feitos, mas também pela sua natureza divina. Conhecendo a história do povo de Deus, nós vemos o quanto o peso da ingratidão oprime e devasta. Deus não desculpou os fracassos e pecados de Israel, porque queria que a nação reconhecesse a gravidade do seu declínio espiritual e se voltasse em verdadeira penitência para o Senhor, de quem eles haviam se desertado tão deploravelmente. Com o intuito de destacar, por meio de acentuado contraste, a vil ingratidão do povo para com o Senhor, os profetas enumeram alguns dos seus graciosos benefícios
que Israel recebeu das mãos do Senhor. Os benefícios de Deus a Israel são, em si mesmo, também acusações contra os pecados da nação. O pecado da nação teria que ser expurgado. A justiça de Deus teria que ser satisfeita. O povo que perverteu seu caminho, seguindo uma vida dissoluta, buscando agradar mais a si mesmo do que a Deus, vivendo uma religiosidade formal mais vazia, encontrou o que procurava: a destruição, o exílio e a morte. A ingratidão fere o coração de Deus e provoca o seu justo juízo. Então o comentarista enfatiza que em tempos tão difíceis é importante ser enfatizada também a atitude de gratidão a Deus. Em todos os momentos de sua jornada, o discípulo de Cristo depara-se com oportunidades de expressar sua gratidão a Deus por ter sido alcançado pela obra divina da redenção, e não deve desperdiçá-las. O serviço divino que se executa para a promoção do reino é uma delas. Não é pagamento ou compensação, mas atitude de amor, de reconhecimento, de consagração e gratidão por tudo que Deus tem feito e tem concedido aos seus. Veja, o Salmo 116, 12 diz: "Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito?" Todo o conteúdo bíblico requer que façamos uma aplicação prática em nossos dias. É preciso olhar com cuidado para este salmo, tentar perceber tudo o que ele significou em um passado tardio, mas reconhecer também a sua validade e a sua legitimidade para hoje. Deus continua bom e benigno para com o seu povo, e a Ele precisamos render graças continuamente. Então, amados, Deus seja servido em nos abençoar com a sua instrução nesta manhã, e que nós possamos ser sensíveis a tudo aquilo que Ele está nos ofertando através do estudo destes salmos e muito particularmente deste Salmo 118, que nos convida a reconhecer a bondade e a benignidade do nosso Deus, expressando de todas as formas possíveis a nossa gratidão ao Senhor. Amém? Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rende graças ao Senhor, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia Dura para sempre. rende graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia Dura para sempre. rende graças ao Senhor. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Rende graças ao Deus dos deuses, porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia Dura para sempre. rende graças ao Senhor. Porque a sua misericórdia
paz do Senhor, meus amados irmãos. Dando continuidade ao estudo da lição 10, que tem como título Rendendo Graças ao Senhor, baseado em Salmo 118, o tópico de número 2 nós estudaremos sobre o caráter de Deus. A introdução diz assim, olha, o Salmo 118 é um convite para que o povo de Israel verbalize sua gratidão ao Senhor em decorrência das características que compõem o seu caráter: bondade, benignidade e um Deus que escuta. Pois bem, o Salmo 118, ele é um convite, um chamamento a toda a nação de Israel, versículo de número 2, diga agora Israel, a toda a casa de Arão, versículo de número 3, diga agora a casa de Arão, e a todos que temem ao Senhor, versículo de número 4, a render graças ao Senhor. Por que eles vão render graças ao Senhor? Eles vão render graças ao Senhor não por aquilo que Deus faz, mas aqui o salmista deixa bem claro para nós que eles vão render graças ao Senhor por aquilo que Deus é. Deus é bondoso, Deus é benigno, Deus é aquele que ouve as nossas orações. Enfim, o motivo da gratidão do salmista juntamente com o povo de Israel era em decorrência do caráter de Deus, ou seja, dos atributos divinos de Deus. E isto vai levar todos eles a render graças ao Senhor. Em Salmo 99, versículo de número 9, o salmista diz assim, olha, Salmo 99, versículo de número 9, diz assim, olha, exaltai, olha só, ou rendei graças ao Senhor nosso Deus e adorai no seu santo monte. Por quê? Aí ele diz, olha, porque o Senhor nosso Deus é santo, porque o Senhor nosso Deus é bondoso, porque o Senhor nosso Deus é benigno, porque o Senhor nosso Deus é aquele que ouve as nossas orações. Então, assim como o salmista, convida o povo a sempre ser grato a Deus por aquilo que Deus é, o Senhor também nos convida a sermos gratos a Ele por aquilo que Ele é, através do seu caráter divino. No tópico 2.1, o salmista, ou seja, o título da lição diz assim, olha, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Aí o comentarista começa assim, olha, o primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato dele ser bom. Vou repetir. O primeiro motivo para louvar ao Senhor consiste no fato dele ser bom. Realmente, um dos atributos de Deus que o salmista nos leva a render graças ao Senhor, a louvar ao Senhor, está no Salmo 118, No Salmo 118, no versículo 1, na parte A, ele diz assim, olha, louvai ao Senhor porque Ele é bom. Realmente, Deus, Ele é bom. O homem é que tem uma natureza má, o homem é que é mau, mas Deus, Ele é bom. A bondade, ela faz parte da essência, do caráter
e da natureza de Deus. No finalzinho do tópico 2.1 aí, olha, o salmista diz assim, lá em Salmo 119, versículo 68, Senhor, Tu és bom. O salmista faz questão, de mostrar a essência de Deus, que Deus, Ele é bom. Em Marcos capítulo de número 10, um certo dia, Jesus vai ter um encontro com um jovem. Marcos, capítulo de número 10, no versículo de número 17 e versículo 18. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Veja o que Jesus disse para ele, Jesus disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Ou seja, o que ele mostra para nós? Que somente Deus é bom. E Deus é bom por sua própria essência e não por sua vontade. Deus é bom por sua própria natureza e não pela sua vontade. E quando se fala sobre a bondade de Deus para com o homem, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, nós vamos ver várias referências se referindo com relação à bondade de Deus. E aí, o salmista, em Salmo 34, versículo de número 8, a parte A, ele diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Quero convidar você, na sua Bíblia, nós vamos ver como Deus, ele é bondoso para com o homem. Bom, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, nós já vamos ver no momento da criação do universo, no momento da criação do homem, nós vamos ver claramente alguns versículos com relação à bondade de Deus. Em certas pronúncias no livro de Gênesis, capítulo 1, no versículo 4, versículo de número 10, versículo de número 12, versículo de número 18, 21, 25, 31, também no capítulo 2, no versículo de número 18, geralmente a gente vê essa pronúncia aqui, e viu Deus que era bom. Versículo 31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Segundo o comentarista, no tópico 2.1, ele diz, que tudo que provém de Deus, ou seja, tudo que emana de Deus, por sua essência, por sua característica de ser bom, tudo que provém de Deus também é bom. Por isso que em Salmo 33, no versículo de número 5, o salmista diz assim, Salmo 33, no versículo de número 5, ele diz assim, porque toda a terra, porque toda a terra está cheia da bondade do Senhor. Toda a terra é cheia da bondade do Senhor. Para qualquer lugar que nós olharmos para o universo, nós vamos ver a bondade do Senhor. Muitas vezes as pessoas questionam, mas por que tantas coisas horríveis se Deus é bom? Bom, aí nós sabemos que não é em decorrência a Deus, mas sim em decorrência do pecado do homem, pela natureza do homem de ser mau. Mas tudo que emana de Deus é bom. 1 Timóteo capítulo 4, 1 Timóteo no capítulo de número 4 e no versículo de número 4, 1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 4, a palavra do Senhor diz assim,
porque toda criatura de Deus, olha, toda, não é alguma, toda criatura de Deus, ele diz, é boa. Tá vendo? Olha, toda criatura é boa. E não há nem do que rejeitar. O apóstolo Paulo é bem enfático. E não há nada do que rejeitar, sendo recebido por nós em ações de graças. Então, ou seja, segundo o comentarista no 2.1, na bondade de Deus não há defeitos. Na bondade de Deus, muito bem colocado pelo comentarista, não há defeitos, não age com perversidade. Na bondade de Deus não há trevas. Na bondade de Deus não há maldade. Por quê? Porque tudo que provém de Deus é bom. E olha, mesmo depois de Deus ter feito tudo bom, mesmo o homem ainda tendo pecado contra o Senhor, tendo desobedecido ao Senhor, a bondade de Deus não cessou depois do pecado. Pelo contrário, nós vamos ver a bondade de Deus quando Ele envia o seu Filho, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. Quer ver? Abra sua Bíblia em Gálatas. Gálatas, capítulo de número 4. Olha só, Gálatas, capítulo de número 4, versículos. Quero ler 2 versículos para você ver a bondade de Deus, mesmo o homem ter pecado contra o Senhor, ter transgredido a lei do Senhor, mesmo assim, pela sua natureza, Deus não deixou de ser bom com o homem. Deus não deixou de demonstrar a sua bondade para com o homem. Gálatas, capítulo de número 4, versículo 4 e versículo 5. Olha o que ele diz, olha. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho. Olha que coisa maravilhosa, olha a bondade de Deus. Ele envia o seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Para quê? Para remir-nos dos nossos pecados, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de quê? De recebermos a adoção de filhos. Isso não é a bondade de Deus? Então aqui nós podemos ver que mesmo o homem ter transgredido contra o Senhor, Deus não deixou de ser bondoso para com o homem. Sabe o que eu aprendo com isso, meu amado irmão? É que se hoje nós estamos salvos, se hoje nós temos essa plena comunhão com o Senhor, se hoje nós estamos livres da condenação eterna, olha, tudo isto é por causa da bondade de Deus. Tudo isto é porque Deus, Ele é bom. Para finalizar o tópico 2.1, o salmista, em Salmo 116, no versículo de número 12, ele diz assim: que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Que darei ao Senhor pela sua bondade, pela sua misericórdia? Que darei eu ao Senhor? Aí no versículo de número 17, eu entendo o convite do salmista no Salmo 118. No versículo de número 17, o salmista diz assim, olha: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor. Nós possamos sempre oferecer ao Senhor sacrifícios de louvor, oferecer a Ele e invocar o nome do Senhor. Deus, Ele é bom. No tópico 2.2, o título diz assim: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade é para sempre. O salmista inicia, olha que interessante, são 29 versículos, o Salmo 118, e o salmista
inicia e termina com o seguinte refrão, olha, porque a sua benignidade é para sempre. Esse refrão, porque a sua benignidade é para sempre, nós encontramos no Salmo 107, no Salmo 118, nós encontramos também no Salmo 136, e no Salmo 136, os 26 versículos, a segunda parte termina, com esse refrão, porque a sua benignidade dura para sempre. Além dos Salmos, nós vamos ver também em 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34, 2 Crônicas, capítulo 5, versículo 13, capítulo 7, versículo 3, Esdras, capítulo 3, versículo 11. Também está aqui no finalzinho da revista, olha, Jeremias, capítulo 33, versículo 11. Enfim, o que isto nos ensina? Qual é a lição que podemos tirar sobre esse refrão? Porque a sua benignidade é para sempre. Primeira coisa, a benignidade é característica, é atributo de Deus. Deus, ele é benigno. A palavra do Senhor diz lá em Salmo 145, Salmo 145, no versículo de número 145, versículo número 8, diz assim, olha, piedoso e benigno é o Senhor. Deus, além de ser bondoso, Deus, ele é benigno. Segunda lição que eu tiro, porque a sua benignidade dura para sempre, é que a benignidade de Deus, ou seja, como foi dito aqui pelo comentarista em outras traduções, o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, ela é eterna, ela é infinita, ela é ilimitada. O salmista diz em Salmo 100, no Salmo 100, no versículo de número 5, Salmo 100, que é um salmo, a qual o salmista nos exorta a celebrar ao Senhor, no Salmo 100, no versículo de número 5, ele diz assim, olha, porque o Senhor é bom e eterna, tá vendo? Infinita é a sua misericórdia, ou eterna é a sua benignidade, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Outra coisa que eu aprendo, porque a sua benignidade é para sempre, é que os atributos de Deus, ou seja, a natureza de Deus, elas são imutáveis, ou seja, não muda, não passa. Entra geração e sai geração. Deus permanece o mesmo em sua essência. Quem muda é o homem. Quem passa é o tempo. Mas o nosso Deus, ele permanece o mesmo. Quer ver? A Bíblia diz para nós em Malaquias, abra sua Bíblia, em Malaquias, capítulo de número 3, olha, Malaquias capítulo de número 3, versículo de número 6, a palavra do Senhor diz assim, olha, porque eu, o Senhor, olha só, porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, Deus permanece o mesmo. Tem um versículo da palavra do Senhor que diz assim, olha, por mais que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. Então Deus, ele não muda, ele ainda diz mais, olha, por isso vós, ó filhos de Jacó,
não sois consumidos. Também em Tiago, olha só, Tiago, no capítulo de número... Tiago, capítulo 1, olha só, Tiago, capítulo de número 1, no versículo de número 17, diz assim a palavra do Senhor: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Olha o que ele diz, olha, em quem não há mudança, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Que coisa maravilhosa, né? Enfim, o que eu entendo nesse tópico 2.2, ou o que o comentarista quer que nós entendamos? É que mesmo que estejamos passando, por dificuldades, estamos enfrentando dias difíceis por causa dessa pandemia, nunca se esqueça, a benignidade de Deus está presente em sua vida, te sustentando, te ajudando. Por que eu digo isso? Olha, no livro de Gênesis, a Bíblia fala para nós que José, por uma injustiça, ele vai ser preso, não é isso? No cárcere. E aí, lá no cárcere, olha o que diz a palavra do Senhor. Naquele momento difícil que José estava enfrentando, olha o que diz a palavra do Senhor. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graças aos olhos do carcereiro mor. O que eu quero te dizer é que, diante dessa situação que nós estamos vivendo, o Senhor está com você. O Senhor está contigo. E a sua benignidade, ela está estendida em todo o tempo sobre a sua vida. Amém? Creia nessa palavra e receba ela para a sua vida, para este momento. No tópico 2.3, nós vamos falar, tem como título, O Senhor é aquele que escuta. E aí o comentarista diz assim, olha, o salmista, após ressaltar a bondade e a benignidade do Senhor por intermédio do louvor, testifica, preste atenção, testifica que tais aspectos do caráter de Deus se tornaram evidentes também quando invocou e foi socorrido. E aí ele cita Salmo 118, versículo 5 e o versículo 21. Pois bem, no versículo de número 5 de Salmo 118, ele diz assim, olha, invoquei o Senhor na minha angústia. O Senhor me ouviu e me pôs em um lugar largo. Aqui, o salmista nos mostra duas evidências na qual ele experimentou do caráter de Deus. Duas que eu tirei aqui. Primeiro, o Senhor me ouviu, ou seja, Deus é um Deus que ouve o nosso clamor. E não só ouviu, como também lhe respondeu o seu clamor no momento da angústia. Salmo 18, no versículos 4 a 6, olha o que o salmista diz em Salmos 18,
versículo de 4 a 6. Olha o que o salmista diz. Cordéis de morte me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Mas olha que coisa maravilhosa. Ele diz assim, olha, na angústia, invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Aí ele continua dizendo assim, olha, e clamei ao meu Deus, desde o seu templo, ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Que coisa maravilhosa, né? É saber que no momento da angústia, se nós clamarmos ao Senhor, Deus é aquele que ouve o nosso clamor. Jeremias capítulo 33, versículo 3, ele diz assim, olha, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que privilégio, né, meus amados irmãos? Irmãos, que privilégio nós temos, né? Diante dessa pandemia, diante desta crise que nós estamos vivendo, segundo Hebreus capítulo 4, versículo 16, de podermos, né, chegar com confiança ao trono da graça, ou seja, chegar diante de Deus, sabendo que por sua bondade e misericórdia nós possamos ser socorridos em tempo oportuno. 1 Pedro, capítulo de número 3, 1 Pedro, capítulo de número 3, o versículo de número 12, eu vou citar somente a parte A. Eu queria deixar este versículo para você neste momento. 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 12, diz assim, olha, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. E ele ainda diz mais, olha, e os seus ouvidos atentos à sua oração. Então, meu amado irmão, não deixe de clamar, não deixe de buscar. Por mais que as coisas não estão boas, por mais que o momento que nós estamos vivendo são difíceis, mas creia que nós servimos um Deus, que se nós clamarmos a Ele, que se nós buscarmos a Ele, Ele é um Deus que ouve as nossas orações. E aí, no versículo de número 21 do Salmo 118, diante dessa grandeza, dessa característica, desse atributo de um Deus que ouve a sua oração e responde à sua angústia, o seu clamor, o salmista nos convida a render graças ao Senhor. No versículo 21 ele diz assim, olha, louvar-te-ei porque me escutaste e me salvaste. Salmo 59, versículo de número 16, diz assim a palavra do Senhor, olha, Salmo 59, versículo 16, ele diz assim, eu, porém, quero te convidar neste momento a cantar com toda a força pela manhã, a louvar ao Senhor com alegria, pela sua grande misericórdia, porque Ele foi o nosso alto refúgio e proteção na hora da nossa angústia. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a todos os irmãos. Fique com Deus.
A paz do Senhor para todos, com muita alegria, vamos dar continuidade à nossa escola bíblica dominical. Nós estamos estudando a lição número 10, rendendo graças ao Senhor. E agora vamos estudar o tópico 3. Tópico 3, o agir de Deus. O autor da revista aqui ele nos diz, em continuidade, vemos outros trechos, a profundidade do agir de Deus. No tópico 1 e tópico 2, ele trabalha muito com o Salmo 118, mas quando chega no tópico 3, ele nos dá a liberdade de trabalhar outros trechos em prol do ser humano e tomamos consciência do quão é maravilhosa a ação de Deus. Então aqui no tópico 3, nós vamos estar falando sobre ações de graças ao Senhor, nós vamos falar sobre o Senhor como luz, o Senhor como sendo força e como pedra angular. Tudo isso nós vamos trabalhar no tópico 3. O agir de Deus nunca foi sorte, sempre foi Deus. Quem é de Deus não tem sorte, tem promessa. Quem é de Deus não vive pela sorte, mas vive pelas promessas do Senhor. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem para mentir, Deus de aliança, Deus de promessa, esse é o Deus que nós servimos. Ele governa através das suas promessas e das suas alianças que Ele tem conosco. Parecia que não ia dar certo, dobrei os meus joelhos em oração, clamei ao meu Deus e me surpreendi. O agir de Deus supera as nossas imaginações. Uma vez que nós servimos a um Deus que governa através das alianças e das promessas, 3 segredos importantes: ore, confie e espere. Ore, confie e espere. Ore, confie e espera. Deus está agindo. Deus é um Deus de promessa e Ele é fiel para cumprir as suas promessas. Conhecendo mais a Deus. Consegue ver o mais? Consegue ver a cruz? Nós conhecemos mais a Deus olhando para a cruz de Cristo. Tópico 3.1. Deus é aquele que concede luz. Salmo 118 que estamos estudando. Deus é o Senhor e nos deu a luz. Pode indicar várias ideias. Iluminar, brilhar, ser iluminado. Deus é aquele que concede luz. A luz de Deus, a palavra de Deus também é uma luz de Deus para nós. Olha o que ela diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, versículo 135 diz: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo e ensina-me os teus estatutos. A luz de Deus resplandece sobre nós e nós ficamos conhecendo os estatutos de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus. Por uma vida cristã mais inteligente. Afinal de contas, o cristão tem que ter a mente de Cristo, uma mente iluminada, tem que ter uma mente de Cristo. Isso que Deus nos promete na sua palavra. Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. Você pode ser uma mente brilhante. Você pode ser uma mente brilhante. É isso que Deus tem promessa para nós. Qual foi o propósito da transfiguração de Cristo? Quando raiou a luz lá no monte da transfiguração, qual foi o propósito? Naquele momento, a transfiguração foi, na verdade, uma rápida demonstração da glória de Jesus Cristo, o Rei dos Reis. A divindade de Jesus foi revelada no monte da transfiguração. Os discípulos que ali estavam puderam ver o Verbo que se fez carne. No monte da transfiguração, raiou aquela luz, brilhou a luz, resplandeceu aquela luz, e Jesus mostrou como Ele é na sua glória. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa,
povo adquirido. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chama de geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que nós anunciemos a sua maravilhosa luz. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. As trevas causadas pelo pecado obscurecem a mente da pessoa e afetam também todas as áreas da sua vida. Mas a luz de Deus raiou, sua maravilhosa luz, sua admirável luz. A natureza enganosa do pecado, o pecado, a natureza dele é enganar, é obscurecer. A enganosa liberdade do pecado. Muitos vivem no pecado pensando que estão na liberdade, mas quem está na presença do Senhor é quem está na liberdade. Ele disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O povo perece por falta de conhecimento. Nós estamos aqui porque chegou até o nosso ouvido a brilhante mensagem de salvação, e hoje nós temos liberdade diante desta luz que é Jesus Cristo. Culpa traz uma prisão da mente. Me perdoa? Sim ou não? Não ou sim? Pelo cravo cravado na cruz e o sangue derramando. Sim, Deus nos perdoa. Sou resgatado das trevas, fui tirado das trevas para viver na maravilhosa luz. Das trevas para a luz, passando aos pés da cruz, das trevas para a luz. O chamado ao Evangelho é a minha verdadeira conversão, a mudança de vida, a transformação, a mudança de trajetória em direção ao Senhor. Convertidos para refletir a glória de Deus. Estamos falando da luz que é Cristo, e estamos falando que os convertidos, eles refletem a glória de Deus. Ele morreu por mim, e agora eu vivo para Ele, vivo para o Senhor, porque Ele morreu para mim. Concluindo, sou discípulo. Quem pode glorificar o nome do Senhor? Concluindo, seguindo a luz, eu sou discípulo. A alegria eterna está sobre os resgatados do Senhor. Há uma alegria para quem anda nessa luz que é o Senhor. A luz na nossa vida é Deus. Estamos falando de uma luz espiritual que raiou sobre as nossas vidas. O conhecimento de Deus, fundamento da renovação da mente. O conhecimento de Deus abre a nossa mente, o nosso entendimento, e nós andamos na luz. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo que tem luz própria. E nós, ele disse, vós sois a luz do mundo, mas nós não temos a luz própria. Nós recebemos a luz de Jesus e refletimos ao mundo a luz de Jesus que reflete em nós. Jesus disse assim: eu sou, e vocês também, a luz do mundo. Ele tem a luz própria, e Ele reflete em nós esta luz, e nós refletimos ao mundo. Por isso Ele disse: eu sou a luz, e vocês também, a luz do mundo. O verdadeiro cristão reflete a glória espiritual de Jesus em seu caráter e em sua vida. O verdadeiro cristão reflete esta glória de Deus. Ele nos deu a luz, fazendo o seu rosto brilhar sobre nós. O rosto brilhante representa a bênção divina, pois aquele que vê o rosto do Senhor é automaticamente abençoado. Quem vê o rosto de Jesus, e a Bíblia diz que Ele resplandeceu o seu rosto sobre nós. A primeira coisa que Deus fez na criação, lá no livro de Gênesis, a primeira coisa que Deus fez na criação foi dizer: haja luz. A primeira coisa que
a luz veio trazer ordem. E eu te pergunto, quem se manifestou como luz e colocou ordem na terra? Jesus Cristo, a luz do mundo. Deus disse, haja luz e houve luz. Deus quer que nós tenhamos uma mente liberta, uma mente que consegue ver o sobrenatural, as coisas espirituais, iluminados por Deus. Salmo 31, versículo 16: faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, salva-me por tuas misericórdias. Salmo 67, versículo 1: Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Isso é uma promessa de Deus. O Senhor faz resplandecer o seu rosto sobre ti. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe. Faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o seu caminho e a sua salvação. Deus tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Deus favoreceu-nos e levantou sobre nós a luz do seu semblante. Deus deu-nos motivo para alegria, regozijo, que são luz para a alma, ao conceder-nos o prospecto de luz eterna no céu. Quem escreveu foi Mateus Henry. A bênção sacerdotal no Antigo Testamento. Vejamos aqui a palavra Senhor 3 vezes, representando a Trindade. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. 3 vezes a palavra Senhor. Assim, separando, nós conseguimos visualizar melhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim Deus ensinou a bênção sacerdotal com a qual Arão deveria abençoar o povo. Isso no Antigo Testamento. E no Novo Testamento, hoje participamos do culto e todos os cultos nós encerramos ouvindo a bênção apostólica, a mesma bênção do Antigo Testamento que Jesus passou para os apóstolos, por isso chama bênção apostólica. E como ela é dita? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com vocês. Está em 2 Coríntios 13:13. A bênção apostólica que normalmente nós usamos no final do culto e saímos abençoados. O enfoque bíblico, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. É a bênção apostólica após o culto. O Antigo Testamento termina com o profeta Malaquias. E o Malaquias, ele falou a respeito de Jesus. Ele disse, Jesus é o sol da justiça, em Malaquias 4:2. E ele termina o Antigo Testamento apontando para uma estrela, para uma brilhante estrela da manhã que iria nascer. E ele diz assim, mas para vós outros que temeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. O Antigo Testamento termina com Malaquias apontando para o sol da justiça que ia nascer, mas para vós outros que tremeis o nome do Senhor, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas tuas asas. Aí veio 400 anos de silêncio e Jesus se manifestou aqui no mundo e diz assim a sua palavra. Jesus diz, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Malaquias profetizou que a brilhante estrela da manhã viria e Jesus vem dizendo, eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã prometida para o mundo.
Senhor é a minha força e o meu cântico, porque Ele me salvou. É a citação do cântico de vitória de Moisés após o Mar Vermelho. O salmista aqui está repetindo aquilo que Moisés disse quando atravessou o Mar Vermelho, que simboliza a nossa redenção. Ele diz: o Senhor é a minha força e o meu cântico, relembrando quando Moisés fez aquele cântico após a passagem do Mar Vermelho. Sim, a gente lembra muito bem o cântico de Moisés, e Moisés cantou ali um hino, e o livro de Apocalipse mostra que lá no Apocalipse, lá na glória, João teve uma visão, que eles cantavam o cântico de Moisés e o cântico do Cordeiro. Tão significante é este cântico após a passagem do Mar Vermelho. Moisés celebra a Deus pela vitória, lá em Êxodo 15, diante de tão grande livramento. Moisés eleva um cântico ao Senhor em adoração. O cântico de Moisés foi uma forma de agradecer a Deus pelos seus feitos. Êxodo 15:2: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Deus capacita os incapacitados, fortalece os fracos, consola os oprimidos e refrigera os aflitos. Deus capacita os incapacitados, fortalece os fracos, consola os oprimidos e refrigera o aflito. Coloquei aqui para nós vermos Moisés, Arão e Miriam. Como Deus trabalha com a família. Quão maravilhoso é Deus que trabalha com a família. Moisés, o líder. Arão, o sacerdote. Miriam, a profetisa. Moisés, o líder. O sacerdote é aquele que fala com Deus em nome do povo. A profetisa fala com o povo em nome de Deus. Deus levantou de uma só família. E o livro de Miqueias diz assim para nós: certamente te fiz subir da terra do Egito e da casa da servidão, te remi, pus diante de ti Moisés, Arão e Miriam. 3 irmãos, 3 ministérios lindos na diante do povo. O salmista certamente tinha conhecimento da passagem do Mar Vermelho. Ele entendeu que as batalhas somente são vencidas em decorrência do Senhor fortalecendo os seus filhos. Nós vencemos as batalhas do dia a dia com a força que vem do Senhor, e Deus nos fortalece e nós sentimos capacitados para realizar e vencer as batalhas do dia a dia. Deus nunca disse que a jornada seria fácil. Ele disse que a chegada valeria a pena. Vale a pena continuar seguindo ao Senhor, porque a chegada é muito importante na terra prometida. Isaías 40:29 diz assim: dá vigor ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Em Efésios, Paulo disse: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Se Deus te levar para o deserto, agradeça. A próxima parada é a terra prometida. Amém? E a fé? A fé, você não a vê, mas ela está aqui. Você não a vê, mas ela está aqui. Sim, a fé, está vendo a fé? Você não a vê, mas ela está aqui. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, a menor palavra da Bíblia. O mundo tão grande, cheio de adversidades e pecado. A fé é uma palavrinha tão pequena, mas a Bíblia diz: a fé vence o mundo, porque Deus nos dá essa força. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A fé não torna as coisas mais fáceis, a fé torna as coisas possíveis, mesmo diante da adversidade. Pela fé que nós temos no Senhor, as coisas se tornam possíveis. As circunstâncias ruins da vida não podem destruir
destruir o cristão, pois o fortalecimento proporcionado por Cristo nos faz superar todas as diversidades, pela força que vem de Cristo, o fortalecimento que vem de Cristo. E apesar de tudo, o Senhor estava sempre ao meu lado, segurando em bem firme a minha mão. O Senhor está sempre ao meu lado, segurando a minha mão. Quando procuramos nos fortalecer em Deus, seremos vitoriosos diante dos dardos das armadilhas que são preparadas para a nossa destruição. Olha que Paulo escreveu aos Filipenses: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com a força que vem de Deus, podemos vencer todas as dificuldades, porque Deus nos fortalece. Filipenses 4:13, então, tudo eu posso em Deus. Deus nos concede força para caminhar, para vencer todas as dificuldades. Que a minha coragem seja maior do que o meu medo, e que a minha força seja tão grande quanto a minha fé. Que a minha coragem seja maior do que o meu medo, e que a minha força seja tão grande quanto a minha fé. Nós servimos a um Deus de promessas. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A satisfação e a suficiência do crente vem de Cristo, independe da abundância ou da escassez de bens materiais. O que vem do Senhor, essa satisfação, essa alegria, essa suficiência, independe da condição material. Há uma riqueza, há uma alegria espiritual com a satisfação que vem de Cristo. Você vai precisar desse versículo hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. Lembre-se disso. Você vai precisar desse versículo hoje. Tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Se o Senhor é a minha força. Vimos Deus como luz, estamos vendo Deus como força em nossas vidas. No 3.3 nós vamos ver agora Deus como a pedra angular, Jesus como uma pedra angular. Até agora vimos Ele como luz, como a força que chega até nós, e agora vamos ver que Ele é a pedra angular, a pedra principal. Salmo 118, que é o da nossa lição: a pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se cabeça de esquina. A pedra de esquina ou angular é aquela que une duas paredes de um edifício. Quem é a pedra? Quem é essa pedra? É a pedra angular. No Novo Testamento, o próprio Jesus aplica este verso a si mesmo. O próprio Jesus disse em Mateus 21:42: diz-lhes Jesus: a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. O mundo rejeitou a Cristo, mas Ele é o cabeça da igreja, Ele é a pedra angular da igreja. A origem do nome grego: quando Jesus conversou com Pedro, Ele disse assim: Pedro, tu és Petros, tu és pedrinha. Pedro, tu és Petro, uma parte da pedra. Mas sobre esta pedra, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. Nós não temos a menor dúvida que Jesus é o fundador da igreja, e Ele fundou a igreja em cima dele mesmo. Ele é o fundador e o fundamento. Ele é a pedra onde foi fundamentada a igreja. Jesus é a pedra fundamental da igreja. Hoje o Senhor quer nos ensinar, porque Ele é a pedra de esquina, Ele é a rocha, a pedra de esquina. Existem os pedaços de rochas e até os pedacinhos como grão de areia, mas Ele é a rocha, Ele é a rocha. Nós somos pedras vivas, fragmento daquela rocha. A igreja foi fundada na rocha que é Cristo. Lucas 20 diz assim: mas Ele, olhando para eles, disse: que é isto? Pois que esqueceram
edificadores reprovaram, essa foi feita a pedra de esquina. Assim, olhando a figura, é mais fácil para a gente compreender. Naquela época de Jesus, as construções eram mais assim. E Jesus, a pedra angular, é esta pedra. Vai construindo e quando chega nesta pedra, ela prende todas as demais. Hoje, as construções assim, se falarmos pedra de esquina, entendemos como esta pedra. Se falamos de anteriormente, as construções assim, esta é a pedra angular. Cristo é a pedra mais importante do cristianismo. Quando está havendo a construção, tem que ficar escorando e depois de feito coloca a pedra angular. O Senhor Jesus é a pedra de esquina e essa pedra angular fecha. Nós somos como pedras vivas e Ele a pedra angular. Atos 4:10 diz assim: Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por pedra, por cabeça de esquina. Pedra angular, muito fácil de compreender. Muitas construções na época de Jesus eram assim, e a pedra angular segurando toda a estrutura. É assim que ele está hoje na igreja. Nós estamos aqui porque ele é a pedra angular. 1 de Pedro diz assim: e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal pedra de esquina. Aqui o próprio Pedro diz que ele não é a pedra, ele está dizendo que a pedra é Jesus e ela é a pedra principal de esquina. Assim conseguimos ver Jesus a pedra angular. A pedra angular foi rejeitada pelo mundo, mas por nós ela é a pedra preciosa. Jesus é a pedra principal, é a pedra de esquina, é a pedra angular, é a nossa pedra preciosa. Romanos 9 diz assim para nós: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Quem crer nessa rocha, nessa pedra que é Jesus, nunca será confundido, mas terá a luz de Deus e a força de Deus, que estamos estudando nesse tópico. Temos a luz e a força de Deus. Assim, pedra angular fundamental, fica bom de entender as construções da época. Esta pedra que está segurando toda a estrutura é a pedra Jesus Cristo que está sustentando a igreja. Efésios 2, Paulo ainda diz: assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Os profetas disseram, os apóstolos continuaram a missão dizendo: Jesus é a pedra de esquina. Assim dá para compreender, ver a pedra angular sustentando toda a estrutura, facilita. Jesus é a pedra de esquina, não somente no sentido de vincular toda a sua igreja, mas de unir o céu e a terra na sua própria pessoa. Quando Jesus estendeu os braços na cruz, ele uniu céu e terra, tudo debaixo do seu poder. E quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele uniu tudo debaixo do seu poder. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Entre a terra e o céu está esta pedra angular, Jesus Cristo, que nos une com Deus. Ninguém vai ao Pai se não passar por Cristo. Cristo é a pedra viva, rejeitada pelos homens, escolhida por Deus e preciosa para Ele. Rejeitada pelos homens, mas foi escolhida por Deus. A nossa conclusão: o Senhor é digno de ser adorado, não somente pelos seus benefícios, mas pela sua própria natureza. Ele é luz, ele é pedra angular, ele é a força, ele merece ser adorado pela sua natureza. E o Salmo 118 que estamos estudando, muito bonito, no tópico 1 e 2, é a oração de agradecimento a Deus por Deus ser o que Ele é para nós. Ainda continuando a nossa conclusão,
conclusão, o Salmo 118 instrui os servos do Senhor a uma vida de gratidão a Deus e reconhecer a bondade de Deus e a sua benignidade. O Salmo 118, que está sendo estudado hoje, nos leva a levar uma vida de gratidão a Deus por tudo que Ele é e que Ele faz por nós. Então, o Salmo 118 é um salmo muito lindo que nos leva a dar graças a Deus. Em tudo dai graças, em tudo dai graças, sejam agradecidos, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom. O Salmo 118 que estamos estudando hoje é o salmo central da Bíblia. O Salmo 118 está exatamente no centro da Bíblia. Antes do Salmo 118 tem 594 capítulos. Depois do Salmo 118 tem 594 capítulos. O Salmo 118 é o centro da Bíblia. E o versículo 8, olha como ele é importante. É melhor confiar no Senhor do que confiar no homem. E muitas vezes nós pensamos que esse confiar no homem aqui é só em outra pessoa, mas aqui também está implícita a ideia: é melhor confiar no Senhor do que ter a autossuficiência, depositar a nossa confiança não na autossuficiência, mas naquele que é totalmente suficiente, o Senhor dos Exércitos. Concluindo, já que estamos estudando o livro de Salmos, gostaria de lembrar, nós falamos tanto na igreja, aleluia, aqui está transliterado, aleluia. Esse ia é o mesmo ia do Isaías, do Jeremias, do Malaquias, significa Deus. Aleluia significa louvores. Então, quando nós na igreja falamos aleluia, nós estamos dizendo assim: louvem a Deus, louvem a Deus. Este ia Deus, este aleluia significa louvores, louvem a Deus. E no hebraico, da direita para a esquerda também, ele está pronunciando a mesma coisa. Podemos falar um aleluia? Um aleluia para o Senhor, Ele merece toda a glória e todo louvor ao nome de Jesus.